Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, que diz o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amém? Pode assentar. Hoje nós estaremos começando uma série de estudos e nós estaremos falando sobre o discipulado. E nesse texto que nós acabamos de ler, embora aqui aponte que Jesus estava falando para os judeus, com os judeus, isso se aplica a todos nós, não apenas aos judeus, mas aos gentios também. A necessidade de nós sermos discípulos de Cristo. Então, durante alguns meses, nós estaremos tratando desse assunto. Porém, eu quero alertar aos irmãos, amada igreja, que aqueles irmãos que nós já visitamos, eu e a Vânia, novos na igreja, apenas esse ensino não é o suficiente. É importante que você tenha, pelo menos nesse momento inicial, um acompanhamento com um discipulador daqui da igreja. É muito importante. Talvez você diga: puxa, mas eu já tenho 10 anos dentro da igreja, eu vou passar pelo discipulado. Aliás, é uma coisa que eu quero dizer, que o discipulado, ele tem um viés voltado para quem é novo, só para quem é novo crente, na mente da maioria das pessoas. Mas, pelo menos, eu vou tratar de nós aqui, pelo menos aqui, para nós, não. Para nós aqui, o discipulado não é apenas para o novo crente. Amém? Que isso fique bem claro desde o início. Então, no nosso contexto aqui, quero deixar isso muito claro. O discipulado não é apenas para aquele que é um novo convertido, mas para aqueles que a gente compreende que precisam relembrar alguns assuntos, que precisam fortalecer alguns assuntos. Então, quando o pastor ele sugere que alguém faça o discipulado, quando o evangelista, que normalmente aqui na igreja é responsável por algum grupo, ele sugere, ele instrui, ele pede, às vezes você quer fazer parte de algum ministério e fala: olha, já passou pelo discipulado? Antes tinha um alinhamento, agora já não tem mais, porque está fechando o alinhamento. Mas o discipulado é de suma importância, e é isso que a gente vai ver aqui nessa manhã. Então, irmãos, não tenha o discipulado como, para nós aqui na igreja, como um ensinamento só para novos crentes. Não. Porque ao longo da nossa vida, em alguns lugares, eu mesmo, já deixei de aprender muita coisa básica para a minha caminhada. Então, esse é um dos motivos que a gente indica para todo mundo que chega. Mas todo mundo tem atendido? Não. É uma preocupação que eu tenho. Todas as vezes que eu e a Vânia a gente visita os irmãos que chegam na igreja, que querem fazer parte, nós orientamos. Mas, por algum motivo, nem todos atendem a essa orientação. É muito importante. É de suma importância para você e para nós, para que nós cresçamos juntos, para que nós sejamos uma só mente, um só coração, uma só fé. Esse é o motivo. Não é para agradar ao pastor. O pastor não pode fazer nada por você se não orar. E também carece muito das orações de vocês. Mas o foco, o objetivo é que nós sejamos um.
Quando nós pedimos para alguém, ou quando algum responsável de algum departamento sugere a algum irmão, mesmo que seja mais antigo, mesmo que já esteja aqui há mais tempo, irmão, não seria interessante você procurar os discipuladores, né, o responsável, e passar por um processo de discipulado? Talvez seja importante. Mesmo você que já tem mais tempo aqui, inclusive você. Então, não tenha como, é só para novos crentes. Eu estou dizendo isso porque eu me lembro que já há muitos anos atrás, nós enxergamos essa necessidade numa congregação onde nós éramos vice-dirigentes, já vários anos atrás. E nós havíamos chegado ali e depois de um tempo a gente identificou uma carência. E já tínhamos um material vindo da matriz, de onde eu era, e eu conversei com o pastor, e o pastor, não, legal, vamos fazer uma reunião com o corpo de obreiros. E nós nos reunimos, e eu apresentei, olha, irmãos, eu acho interessante que nós venhamos a trabalhar, a fazer um discipulado aqui para toda a igreja. E teve um irmão, que era bem antigo, um obreiro. Eu sei que ele, de fato, não fez por maldade, mas talvez por falta de conhecimento, por falta de instrução. E ele, na época, ele era um presbítero. E ele se levantou, não, isso é uma humilhação. Como é que eu vou regredir na minha caminhada com Deus? Ele disse isso. Tá? E eu estou dizendo isso não é para denegrir, não, até porque eu não citei nomes, né? Mas ele disse isso e eu fiquei assim meio que, nossa, sabe, espantado com a reação, que me provou que, de fato, a igreja, a congregação ali, precisava ser instruída em vários pontos que talvez não tenha compreendido. Às vezes até fora ensinada, mas às vezes como um todo, ou às vezes algumas pessoas não compreenderam corretamente. Então é muito importante a prática do discipulado, irmãos. Não negligencie isso. Isso é segurança para você. É segurança para nós, igreja do Senhor. Então, você quer ver uma coisa? Filipenses. Abra comigo, por favor, Filipenses 3:1. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo não estava preocupado em retornar a falar alguns assuntos, a trazer alguns assuntos. Por quê? Porque ele mesmo diz que era segurança para os irmãos de Filipos. E da mesma forma aqui, nós não estamos preocupados em relembrarmos algumas coisas para a igreja inteira. Por quê? Porque é segurança para nós, em nome de Jesus. Amém? Então, não se sinta, como aconteceu nesse caso há muitos anos atrás, diminuído se eu chegar para você, né, ou como eu já cheguei para os mais novos, falei, olha, é importante que vocês passem por um processo de discipulado. E esse processo de discipulado, a partir de agora, ele é individualizado. É muito melhor do que o alinhamento doutrinário. O alinhamento doutrinário foi uma necessidade por causa da grande demanda que o Senhor nos trouxe. Graças a Deus, agora já está finalizando. Então, é importante que os irmãos mais novos na igreja, ou a quem ou eu ou os evangelistas indicarem, passem por esse processo de serem instruídos de forma individual quanto à nossa vida cristã, quanto à nossa vida com Deus. Por quê? Mesmo que você já tenha ouvido alguns assuntos, às vezes eles podem ter sido distorcidos no seu entendimento. E é muito importante nós estarmos completamente alinhados. Por isso que nós falamos uma só fé, um só coração, um só pensamento. Então, por isso que o discipulado é necessário.
E uma outra coisa que eu quero instruir aos irmãos. Pela misericórdia do Senhor, nós temos irmãos que o Senhor tem capacitado para isso. Então, se um irmão for até você ou for apresentado até você, não escolha o discipulador. Escolha aprender, escolha ouvir, escolha crescer, escolha se reciclar em nome de Jesus, porque o grupo de discipuladores não é grande. Então, se de repente eu vou me colocar como exemplo, eu vou até um irmão, até um casal, falo, irmãos, olha, eu sou discipulador, aí a pessoa, tá bom, e às vezes a pessoa nem fala, mas dá uma impressão de que, poxa, logo ele que vai me discipular. Não é assim, irmãos. Somos um só corpo. Amém? Que ninguém tenha esse sentimento. E é até bom que alguém com quem você não tenha, não esteja acostumado a lidar, para que você conheça essa pessoa, para que você faça novas amizades. É importante isso. É muito importante. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos a nos colocar à disposição para aprendermos, para nos reciclarmos, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Por quê? Porque aqui em João 8,31, a gente vê que na parte B do versículo diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, ser um discípulo de Cristo implica, claro, em aceitar a Jesus, em receber ao Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, tendo se arrependido dos seus pecados, mas não apenas entrar, mas permanecer. Muitos erram nessa questão do permanecer. Aonde? Na igreja apenas? Não. Permanecer na palavra. Permanecer na palavra. E não são poucos os casos que, infelizmente, eu já tenho visto e que eu já ouvi, que são bem mais, como pastor agora, de pessoas que às vezes passam por o batismo, não, agora está tudo bem, agora eu já sei de tudo, agora eu já estou na igreja, eu já faço parte. Ei, não é assim. Não é assim que a Bíblia nos orienta. Não é dessa forma que a palavra do Senhor nos mostra. É importante que alguém com um pouco mais de experiência, de caminhada, esteja instruindo você, esteja me instruindo, irmãos. É natural que isso aconteça. Assim como os pais instruem os seus filhos até que eles ganhem maturidade, não é assim que acontece? Da mesma forma, aquelas pessoas mais novas é importante serem instruídas e se permitirem instruir. É muito importante. E para quê? Para que nós todos, sem nenhuma exceção, permaneçamos na palavra do Senhor. Porque como está escrito aqui, é condicional, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, apenas quem permanece na palavra de Deus, só esses são verdadeiramente discípulos de Cristo. Amém? Mas o que é um discípulo? Primeiro ponto. Irmãos, quero lembrar também que eu estou aqui com base na última apostila que o nosso pastor Alan preparou. Embora eu precisei escrever uma folha que dessa forma eu estudo melhor, entendeu? Então está aqui e eu coloquei algumas outras coisas também, tá? Mas estamos acompanhando. Talvez não falaremos tudo. Quem tem na íntegra, tá? Do que está aqui nessa apostila, amém? Mas nós estamos baseados na apostila que o nosso pastor preparou, amém? Então, o que significa discipulado? Simplesmente ser um aprendiz. Simplesmente ser um aprendiz. E o discípulo de Cristo,
É alguém que segue os ensinamentos de quem? De Cristo. E para que ele segue os ensinamentos? Apenas para ser um poço de conhecimento? Não, para praticar. Para se parecer com aquele que é o seu mestre, com o seu instrutor, o Senhor. É claro que Deus usa pessoas. Ao longo da Bíblia nós vamos ver. Ao longo da Bíblia nós vamos encontrar pessoas instruindo pessoas, irmãos. Isso é natural. Isso é bíblico. Então, Deus usa pessoas para instruir pessoas. Embora nós tenhamos a oportunidade de sermos instruídos pelo Espírito Santo. Mas, biblicamente, é importante que pessoas instruam pessoas. Porque assim a gente vê na palavra de Deus. O próprio Jesus, como homem, ele instruiu aos seus discípulos, aos seus 12. Não foi assim que ele fez? Mostrando para nós o exemplo. A quê? E depois a gente vê que Jesus os instruiu e eles também continuaram fazendo isso. Então, qual é o nosso parâmetro? Os ensinamentos de Cristo e a doutrina dos apóstolos, ou seja, os seus discípulos diretos. Então, em nome de Jesus, ser discípulo de Cristo significa seguir os ensinamentos de Jesus, seguir a doutrina dos apóstolos e praticar os seus ensinamentos. Amém? E a gente tem a primeira ocorrência desse discipulado, sabe aonde? Lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 1 e 2. Mateus, capítulo 5, versículos 1 e 2. E diz o seguinte, Mateus 5, versículo 1 e 2. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, eu vou parar aqui. Quais foram as palavras que saltaram aos meus olhos nesse versículo? A palavra seus discípulos e os ensinava. Era isso que Jesus estava fazendo, e é claro que aqui nós estamos falando do Sermão do Monte. Então a gente vê Jesus ali preocupado em ensinar. Para quê? Para que mais tarde eles pudessem, todos os seus ouvintes pudessem praticar os seus ensinamentos. Ensinar, ouvir, guardar e mais à frente praticá-los, segundo a vontade de Deus. Então isso é o discipulado. Sermos aprendizes, e nós somos... Até a volta de Jesus, irmãos, a gente vai estar aprendendo, amém? Não se esqueça disso. Não é porque eu estou aqui que eu não tenho que aprender não, irmãos. Eu aprendo, eu ouço. Alguém chega para mim, em particular, e me dá alguma sugestão. E eu ouço, eu penso, coloco em oração diante do Senhor. Não tem ninguém pronto aqui não, irmãos. Amém? Nós estamos em construção ainda. É por isso que a gente precisa de Jesus. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo. É por isso que a gente não pode parar de orar. É por isso que a gente não pode parar de buscar o Senhor. Porque se a gente para, a gente regride, a gente volta. Por isso que é importante perseverar na caminhada. Por isso que é importante não abandonar os princípios de Deus. Por isso que é importante esconder a palavra do Senhor na tábua do nosso coração. Para quê? Para a gente não pecar contra o Senhor, como diz a palavra. Por isso que é importante estar sempre relembrando. Por quê? Porque é segurança para nós. Ainda que você que veio de uma outra igreja, por exemplo, tenha passado por um processo de discipulado lá, poxa, mas de novo, por que não? É segurança para você. Se o seu discipulado lá no outro lugar foi muito bom, e você vai ouvir de novo aqui, glória a Deus.
Porque, como Paulo disse, nós falamos aqui em Filipenses 3:1, ele disse que ele não se cansava de escrever as mesmas coisas, porque era segurança. Eu estou ouvindo, eu estou lembrando. E eu não vou poder esquecer. Porque alguém falou num determinado período e depois eu fui relembrado daquilo. Então é segurança para nós. Então olhe por esse prisma, veja por esse aspecto em nome de Jesus. 2. Qual a importância do discipulado? 2.1. Formar discípulos de Cristo. Aliás, essa é a missão que Jesus deixou para nós. Talvez hoje você que está sentado aí, alguns, nem todos, vocês sejam discipulando aquele que está passando pelo processo do discipulado. Mas depois de um período, você vai ser alguém que vai discipular alguém. É assim que acontece. À medida que a maturidade espiritual vai chegando, à medida que você vai colocando em prática os conhecimentos do Senhor, à medida que o Espírito Santo de Deus vai nos moldando, nós começamos a estar aptos a transmitir aquilo que nós recebemos para outras pessoas. Por isso que é importante também. De repente você é alguém que tem uma boa instrução, mas por que não ouvir mais? Por que não se reciclar? Para que daqui a pouco nós possamos chegar diante de você, irmão, irmã, eu gostaria que você nos ajudasse no processo de discipular outras pessoas. O irmão aceita? A irmã aceita? É muito importante. É muito importante nós todos andarmos em sintonia, falarmos a mesma língua. Amém? Então, vamos lá, 2.1, formar discípulos. Essa é a missão que o nosso Senhor nos deixou. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, versículos 19. Versículo 19. Essa é a nossa missão como igreja. E diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E eu quero enfatizar apenas a primeira parte desse versículo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, a função da igreja é fazer discípulos. Discípulos de quem? Do responsável, do pastor, da liderança? Não, discípulos de Cristo. E é por isso que nós, pela misericórdia do Senhor, discipulamos com a palavra. A Bíblia explica a própria Bíblia. Embora tenhamos aqui um material preparado para facilitar o nosso entendimento, a instrução, se você olhar, somente Bíblia. Não tem nem frase de, alguém falou alguma coisa. Tem uns comentários aqui bem pequenos, mas é a Bíblia explicando a própria Bíblia. Então, esse é o papel da igreja, tá? Qual a importância do discipulado? Formar discípulos de Cristo, não discípulos do pastor, não discípulos daquele que está discipulando. Atenção, discipuladores, o discípulo não é seu, o discípulo não é meu, é do Senhor. A igreja não é minha, a igreja pertence a quem? A Jesus Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Amém? É muito importante nós entendermos isso. Por mais que a gente se apegue aos irmãos, é natural, irmãos, você ter contato com esses irmãos e criar um vínculo de amizade, é natural. Mas o discípulo não é seu, o discípulo é de Cristo. Tenha isso em mente, discipuladores, em nome de Jesus. Segundo ponto. Primeiro ponto é formar discípulos para Cristo.
Ponto 2, né? Qual a importância do discipulado? Primeiro, formar discípulos para Cristo. Segundo, para que sejamos reconhecidos como verdadeiros cristãos. E isso, irmãos, só é possível se formos corretamente discipulados e nos tornarmos imitadores de Cristo. Por quê? Qual é a importância de ser discipulado? Segundo ponto, para que sejamos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vem com concepções, por exemplo, a gente vem do mundo com concepções da onde? Do mundo. E se alguém não chega e te instrui corretamente à luz da palavra, os seus pensamentos, embora você ouça a palavra, eles não vão estar corretos até que você seja devidamente instruído na palavra. Eu já ouvi muito crente dizer, mas eu não concordo com isso. Mas não concorda por quê? Não tem argumento. Quando o crente discorda de algum ponto, ele precisa conhecer o básico da palavra. E o crente, ele não diz eu acho, ele diz a Bíblia diz. Todo discípulo de Cristo não tem que achar nada, ele tem que citar a palavra. Ele tem que fazer menção da palavra do Senhor sobre quaisquer assuntos. Eu acho que não tem que ser assim, eu acho que é muito radical. Leia a Bíblia. A gente vai ver aqui, se der tempo, hoje, mas se não der, a gente continua, que é importante carregar a cruz, negar a si mesmo. E isso implica em renunciar muitas coisas. E tem gente que não foi instruído dessa forma. Tem gente que foi instruído no só vitória. Aceitou Jesus, passou pelo batismo e agora só vitória. Tem gente que não foi instruído de que vai passar por lutas, por tribulações. Aí chega lá na frente, o mar se levanta, vai embora. Por quê? Não foi devidamente instruído. Não foi devidamente preparado para criar raízes profundas, para que quando viessem as adversidades, ele estivesse firme. Então, nós devemos ser reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo. Então, a importância do discipulado também é isso. Ainda em Mateus, capítulo 28, versículo 20, Mateus 28, 20, diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Quero dar ênfase aqui na primeira parte desse versículo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então essa é a importância do discipulado, sermos reconhecidos com Cristo, como verdadeiros seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Isso só será possível se nós guardarmos aquilo que Ele nos mandou fazer. Na sexta-feira, eu fiquei muito impactado ouvindo alguns depoimentos lá na casa dos diáconos Durval e Cláudia, no encontro. Teve uma irmã que comentou algo que ela tinha um tanto quanto distorcido na mente dela. Ela deu conselhos, inclusive, errados para alguém. Por quê? Por falta da instrução da palavra. E ela comentou isso lá. Olha que coisa interessante. Por falta da instrução correta, por falta do conhecimento da palavra, ela se opôs a uma determinada situação. E eu falei, olha só como é importante o discipulado. Olha só como é importante a exposição constante à palavra de Deus.
para que nós não venhamos a errar o alvo, para que nós não estejamos equivocados em algumas coisas. É claro, irmãos, que ninguém sabe tudo. Amém? É claro. Mas que nós devemos nos esforçar, dia após dia, para que tenhamos o alimento da nossa alma, que é a palavra de Deus, porque é segurança para nós. Amém? Em nome de Jesus. Também Atos, capítulo 11, versículo 26, ainda falando desse segundo ponto, que devemos ser reconhecidos como verdadeiros cristãos, Atos 11, 26, diz o seguinte: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Foram pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Porque eles eram imitadores de quem? Dos apóstolos? Não, de Cristo, da palavra. Eles estavam cheios da palavra de Deus e por isso foram chamados de cristãos. Agora, o terceiro ponto da importância do discipulado, para não vivermos sob um auto-engano. Por que que é importante o discipulado? Para que nós não venhamos a viver sob um auto-engano. É importante, irmãos, entendermos que chamar Jesus de Senhor e não seguirmos o ensinamento dele é uma grande hipocrisia. E isso é uma evidência de que não houve um novo nascimento. Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, a gente canta, a gente fala, não, Senhor Jesus, mas a gente segue o ensinamento dele, a gente segue a instrução dele. Nós precisamos reconhecer a Jesus como Senhor. Por isso que às vezes você nos ouve falando, não apenas como Salvador, mas também como Senhor. Quando você nos ouve falando isso, tá? Ter a Jesus não só como Salvador, mas também como Senhor, essa frase é profunda. Por quê? Porque implica em fazermos o que está determinado por Ele, aonde? Na palavra. Determinado pelo Senhor na palavra. Então, voltando aqui, muitas pessoas recebem a Cristo e, dependendo do lugar, até passam por um discipulado, mas um discipulado que é para aquela comunidade ali apenas. Não é para ser um discípulo de Cristo, mas é às vezes apenas para aquela comunidade ali. Quando na verdade deveria ser para ser discípulos de Cristo, do Senhor. E isso não está correto. E a pessoa às vezes passa anos e anos, não, eu sou de Cristo, eu sou cristão, e às vezes não tem uma atitude que evidencie que ela pertence a Jesus. Isso é muito grave, isso é muito sério. Então é muito importante, irmãos, muito importante. E muitas das vezes você conversa com algumas pessoas que deixaram de ser devidamente instruídas na palavra, como, por exemplo, essa questão, que eu sempre bato nessa tecla, das adversidades que surgem na vida do cristão. Tem crente que diz que é demônio. É claro que o inimigo das nossas almas, ele trabalha, claro, para tentar nos parar. Mas nós devemos entender que por pertencermos a Cristo, por sermos discípulos de Jesus, o inferno não está satisfeito por isso. Então, o simples fato de você e eu pertencermos a Cristo, nós já declaramos guerra para o inferno. Mas não se preocupe, maior é o que está em nós. À nossa frente está o general, que é Jesus Cristo.
É muito importante dizer isso, porque às vezes a pessoa superestima Satanás. Não. Ele é adversário das nossas almas, ele luta ininterruptamente para nos derrubar, para roubar a nossa fé. O propósito dele, irmãos, é roubar a nossa fé. O propósito final dele é sempre esse. É minar a nossa fé, é arrancar, é sugar a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Sem fé eu não entro no céu. Então, ele, em diversas áreas ele ataca, mas o propósito final é roubar a fé. Mas que nós venhamos a confiar sempre e plenamente no Senhor. Sempre e plenamente no Senhor. E reconhecer, mesmo quando vierem adversidades sobre a sua vida, ou sobre a vida de algum irmão, ou sobre a minha vida, por exemplo. Ai, poxa, Deus não é bom? Deus é bom sim, o tempo todo. Você quer ver maior milagre do que Ele salvar alguém que estava morto? Nos seus delitos e pecados? É tirar da morte e trazer para a vida? Com cada um de nós aconteceu isso. Então eu tenho motivos para me regozijar, mesmo em meio a adversidades temporárias. Paulo, não lembro onde ele diz, mas ele diz, olha, porque essa leve e momentânea tribulação produzirá em vós um peso de muito grande e excelente glória. Para quem? Para os discípulos, que sabem que vão passar por essas coisas. E os sinais já estão apontando para isso. Guarda isso no seu coração. É para se apavorar, para temer? Não. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E mesmo que a morte bata a nossa porta, todo aquele que é um discípulo de Cristo, sobre ele tem uma promessa. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Logo, eu posso ousar em dizer que o verdadeiro discípulo de Cristo, esse nunca vai morrer. Porque já passou da morte para a vida. Então, veja como é importante sermos discípulos. É claro, irmãos, que falar da adversidade, a gente fala aqui, mas ninguém quer passar por dor, por doença, por perdas, ninguém. Nem eu, irmãos, nem eu. Mas nós devemos entender que se o Senhor permitir que nós passemos, Ele permanece conosco. Ele não nos abandonou, amém? É muito importante nós reconhecermos isso. Então, que nós não venhamos a nos auto-enganar por causa de coisas que acontecem. O Senhor não está comigo. Não. Ou ter pensamentos distorcidos em relação à palavra do Senhor. Que o crente não pode passar por adversidades. Quem disse isso? O próprio Jesus declarou, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Paulo, se não me engano, também escrevendo, ele diz que aqueles que querem seguir piamente o Evangelho padecerão perseguições. E esse tempo está chegando. Na verdade, ele já chegou. Só falta ganhar o mundo inteiro, mas ele já chegou. Então, todo verdadeiro discípulo de Cristo, principalmente nesse período agora, daqui para frente, a gente vai ver um movimento crescente contra a igreja do Senhor. E isso não é para a gente se assustar, é para a gente se alegrar. Sabe por quê? Porque isso evidencia que a nossa redenção estará próxima, já está próxima. Então a nossa esperança não é aqui, irmãos, não é aqui. Mas a nossa esperança está em quem?
no Senhor, na nossa morada que Ele preparou para nós. Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49, por favor. Lucas 6, 46. Diz o seguinte, Lucas 6, 46. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Sabe quem é essa casa? Você e eu. Ou é aquela casa que está devidamente fundada na rocha, ou é aquela casa que não tem um alicerce e uma base sólida. Você vê que para as duas casas, a corrente bateu com ímpeto, para as duas. Só que só uma prevaleceu, a que estava fundada onde? Na rocha. E é dessa forma que os discípulos de Cristo precisam estar, fundados aonde? Em Cristo, na rocha. Amém? Já estamos finalizando. Terceiro ponto, e a gente vai parar no terceiro ponto. Na próxima aula a gente continua. Terceiro ponto. Quais são as condições para ser um discípulo de Cristo? Embora essas condições pareçam duras, elas o são apenas para quem ainda não compreendeu corretamente o Evangelho. E que condições são essas? Amar a Cristo sobre tudo. Primeira condição. Amar a Cristo sobre todos. Segunda condição. E amar a Cristo sobre nós mesmos. Amém? Então, primeiro ponto. Amar mais ao Senhor do que a este mundo. Ou seja, sobretudo, amar ao Senhor mais do que a este mundo. Lucas, capítulo 14, versículo 33, por favor. Condições para sermos um discípulo. É bem verdade, irmãos, que Jesus, Ele nos chama do jeito que a gente estiver. Mas permanecer do jeito que a gente veio, não. Há um processo, há um preço a ser pago. Há renúncias a serem feitas. Isso é o Evangelho. É bom, é muito importante que todos nós compreendamos isso. Eu posso vir de qualquer jeito, inclusive no dia em que o Senhor, Ele me resgatou de uma forma genuína, porque até então eu era um hipócrita, porque nunca tinha saído de dentro da igreja. Eu havia acabado de praticar o pecado. Tinha acabado, entre aspas, o pecado ainda estava fresquinho na minha alma. A minha mão estava imunda de sangue, espiritualmente falando. Mão imunda de sangue e pecado fresco. As minhas mãos estavam imundas de sangue no dia que o Senhor me resgatou. Do jeito que eu estava. O temor veio, eu dobrei o joelho, orei e pedi ao Senhor para me libertar daquele mal que me assolava há mais de 20 anos. E naquele dia ali, do jeito que eu estava, o Senhor me libertou. Só que eu não permaneci do jeito que eu estava. Então, há condições para ser discípulos de Cristo.
Não é simplesmente veio do jeito que estava, aceitou Jesus e continuar do jeito que estava. Não. A Bíblia declara, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha o que diz o texto. As coisas velhas se passaram, passado. E eis que tudo se fez novo. Então eu não posso ter as mesmas manias, as mesmas práticas que a velha criatura tinha. Não. Se de fato o Espírito de Deus está habitando em mim, e agora ele não vai querer me dividir com mais ninguém, porque ele tem ciúmes, o meu coração é exclusivamente dele, eu sou completamente dele. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor e de mais ninguém, porque ele não vai me dividir com mais ninguém. Então é muito importante, vamos lá. Lucas, capítulo 14, versículo 33, olha o que diz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Um outro texto, irmãos, não está aqui na apostila, mas me saltou à memória, que eu gostaria de ver com vocês. Amar mais ao Senhor do que a este mundo, é Marcos 8:36. Por favor, você que está, quer dizer, eu creio que ninguém fechou a Bíblia, né? Graças a Deus. Marcos 8:36. Ou se você não consegue acompanhar, vai anotando. Marcos 8:36 e versículo 36 e 37 diz assim: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou, versículo 37, que daria ao homem pelo resgate da sua alma? Por isso que eu devo amar mais ao Senhor do que esse mundo. Sabe por quê? Vai passar. Tudo que a gente vê aqui, tudo que a gente pode tocar aqui é passageiro, é transitório. Não tem valor para a eternidade, não tem. Então eu preciso amar mais ao Senhor. Eu preciso construir. Eu preciso ajuntar o meu tesouro onde vai valer a pena. Não onde o ladrão pode roubar, onde a ferrugem pode consumir. Porque quando eu construo a minha esperança aqui nessa terra, eu vou ficar como se eu tivesse fincado uma âncora aqui nela. Eu vou estar dividido, e isso não agrada a Deus. O discípulo de Cristo tem que ter o seu coração completamente no Senhor. Volto a repetir, é errado você ter bens aqui? Não. Desde que o seu coração não esteja nessas coisas, mas o seu coração esteja no Senhor. Mas a sua mente esteja focada, voltada para o trono da graça de Deus. É isso que importa, irmãos. Porque um dia, todos nós passaremos desse lugar. E o que é que vai prevalecer? Aquilo que nós construímos aqui, não para cá, mas para lá, para a glória. Amém? É claro que a salvação vem do Senhor, mas nós devemos viver uma vida de santificação. Nós devemos viver uma vida de renúncia. Para quem? Para nós mesmos, para as nossas vontades, para os pecados desse mundo, para as práticas desse mundo, a fim de agradarmos aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é muito importante nós entendermos que todo o verdadeiro discípulo de Cristo renuncia a si mesmo. Não tem o foco em ganhar o mundo, mas tem o foco em ser alcançado pela grandiosa salvação. Mas tem o foco em ser arrebatado naquele grande dia. Em nome de Jesus. Próximo ponto. Condições para ser um discípulo. O primeiro ponto foi amar ao Senhor, amar mais ao Senhor do que a este mundo. O segundo ponto, amar mais ao Senhor do que
qualquer pessoa. Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27. Diz o seguinte, Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Veja, irmãos, que as condições parecem duríssimas, sim ou não? Parecem. Como é que eu vou aborrecer essas pessoas? Tem gente que deixa de seguir a Cristo por causa do seu cônjuge. Isso não está correto. Eu quero deixar claro, por exemplo, uma mulher, uma irmã, ela não deve abandonar a Cristo, mas também não deve abandonar a sabedoria para lidar com o seu esposo que não é cristão. A questão de aborrecer não implica em deixar de ser sábio ou sábia. É muito importante que as pessoas cujo cônjuge não é convertido ou ainda é uma criança na fé, é importante que tenha sabedoria. E de que forma ter sabedoria? Pedindo a Deus, pedindo orientação aos pastores em como proceder. Vai peitar? Aí você perde. Uma esposa, por exemplo, o marido diz, não vai. Vai peitar? Não, eu vou sim porque eu tenho que servir. Mas está errado. Sabedoria, estratégia, irmãos. Então é muito importante, eu só citei uma coisinha aqui, mas existem várias coisas que podem acontecer. Da mesma forma, filhos ou outros parentes, inclusive amigos. Cuidado com os lugares. Se existem lugares em que você frequentava quando era do mundo e amizades que cometiam o mesmo tipo de erro que você gostava de cometer, e você veio para Cristo, foi transformado, você vai continuar indo nesses lugares? Isso é aborrecer. Você vai continuar indo nesses lugares? Você vai continuar indo na casa dessa pessoa e permanecendo ali? Eu não estou dizendo também para virar as costas, claro que não. A partir desse momento que você está em Cristo, você tem uma rica oportunidade de pregar o Evangelho para essa pessoa também. Mas é importante você saber o momento. Um exemplo, alguém que vivia na boemia, na noite, na bebedeira. Aí tem um amigo de longa data nesse lugar, com essa prática. Aí veio para Cristo. E a pessoa que não sabe, e muitas vezes sem saber, é usada pelo diabo. A outra pessoa... Fulano, vem para cá, rapaz. Tá tudo pronto aqui, ó. Já comprei, ó. Ó o engradado aqui, ó. Tá cheio aqui, ó. Vem para cá. Só falta você, rapaz. Ou então a menina, só falta você, menina. Ó, chamei os meninos também. Vem para cá que o negócio vai ficar. Você vai frequentar esse lugar? É claro que não. Tem que ter sabedoria. Mas você vai deixar de lado essa pessoa? Vai deixar de falar com ela? Claro que não. De repente, numa outra oportunidade, num outro momento em que você sabe que não tem essas questões, você dá uma passadinha rápida e prega o Evangelho e fala de Jesus, depois liga. Então tudo é estratégia, irmãos. A gente não deve virar as costas, porque a gente precisa proclamar.
Nós não fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, mas fomos chamados das trevas para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Então o nosso papel é esse, não é virar as costas. Não é porque agora eu fui transformado que eu vou virar as costas, o restante que se exploda. Não, não é assim. Deus não teve misericórdia de mim? Ele não usou uma outra pessoa para ministrar a palavra para mim? Agora é a minha vez. Agora é a minha vez de obedecer, de cumprir o ID do Senhor e ir até essa pessoa e pregar. Então, são apenas alguns exemplos aqui que a gente pode citar, que eu estou me lembrando. Então, aborreça sim, nesses aspectos, com sabedoria, pedindo direção ao Senhor, discernimento ao Senhor, sem revidar a ofensas, por exemplo. Sempre em oração. Irmãos, a base do discípulo é palavra, jejum e oração. Não tem como correr disso. Não tem. Uma pessoa que vem para Cristo agora, pastor, lá em casa, de repente, a coisa virou. É claro que virou, minha filha. Meu irmão, minha irmã. O diabo não está satisfeito. E agora, o que eu faço? Oração. Deus, me dá sabedoria. Deus, me ajuda a não revidar. Porque nós estamos falando aqui, não é com robô. Seres humanos que têm sentimentos, que têm reações. E às vezes a gente falha. Sim ou não? Às vezes a gente revida. Mas a gente precisa pedir ao Senhor direção, discernimento, sabedoria. Pedir ao Espírito Santo, me ajuda a não revidar com as palavras. Me ajuda a não ser ignorante, a revidar à mesma altura, a pagar o mal com o bem. E dependendo da situação, você não precisa nem falar, mas mostrar com as suas atitudes. Irmãos, as atitudes gritam mais alto do que qualquer palavra. Então, em nome de Jesus, use de estratégia, use de sabedoria, use e abuse da oração, pedindo ao Senhor estratégia, porque o Senhor dá. Em nome de Jesus. Mas, não se esqueça, não abandone a Cristo em hipótese alguma por nenhuma dessas pessoas. Porque elas, por melhores que elas possam ser, nunca, jamais poderão te salvar. O único que pode salvar é Cristo. Pode me salvar é Cristo. Amém? 3.3, e a gente finaliza. Amar mais ao Senhor do que a si mesmo. O primeiro ponto das condições para ser um discípulo. Amar mais ao Senhor do que a este mundo. Segundo ponto, nós acabamos de falar. Amar mais ao Senhor do que a qualquer pessoa. E o terceiro ponto, amar mais ao Senhor do que a si mesmo. Mateus, capítulo 16, versículos 24 e 25. Diz o seguinte, Mateus 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Fica com peninha de você não. Faz a sua parte para servir a Jesus. Faz a parte que lhe compete. Façamos a parte que nos compete. Renunciar a nós mesmos. Fugir de toda a aparência do mal. Ler a palavra, ter vida de oração. Nada disso a carne gosta. De nada disso a carne se agrada. Muitas das vezes para mim é uma luta ler a palavra. Muitas das vezes para mim é uma luta sentar lá no meu escritóriozinho, lá na minha casa,
e meditar. Às vezes Deus está falando, está ministrando, mas é uma dificuldade, é uma luta, é uma guerra. Mas eu tenho que lutar. Eu não posso me dar a luxo de, tá bom, hoje eu não vou ler não, hoje eu não vou meditar não, hoje eu não vou orar não. Ai de mim, irmãos, ai de nós. Você quer ver uma coisa muito simples? Que nós, pais, graças a Deus, eu não acostumei minha filha assim. Mas muitos pais eu já vi fazendo isso. Estudou a semana toda, estuda de manhã. Aí chega no domingo, tadinho, tadinha, tá cansado, tá cansada. Ou a própria pessoa mesmo. Eu não estou dizendo que não há o cansaço. Sim, a gente sabe que há. Mas será que não tem um outro momento que a gente possa escolher para o descanso? Por exemplo, tem gente que trabalha de segunda a sábado. E às vezes só tem um domingo. Será que ela não pode fazer um esforço para estar aqui ouvindo a palavra, depois ir correndo para casa, já deixar tudo adiantado? Minha esposa faz assim. Um segredo, hein? Minha esposa deixa tudo pronto. É só chegar em casa e ir pro abraço. Mas será que não vale a pena o esforço? Vale ou não vale? Sacrificar a nossa própria carne para servir a Jesus? Será que não vale a pena? No meu ponto de vista vale, e vale muito. Porque não por causa daquilo que eu acho, mas por causa daquilo que eu leio aqui na palavra. Vale muito a pena servir a Jesus. Então, em nome de Jesus, aí você vê, chega lá na frente, você vê a pessoa com problema. Mas por quê? Essas coisas vão se acumulando na vida das pessoas. E isso demonstra o valor. Sem as palavras, isso demonstra, com as atitudes, o valor que ela dá para a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que o cansaço não existe, existe. E muitas das vezes a gente fica esgotado, irmãos. É verdade. Mas a gente tem a ferramenta, eu vou viver dizendo isso. Oração, Senhor, me dá forças porque eu preciso. Eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, não foram poucas pessoas que eu já presenciei. Irmão, eu estou na peleja, eu estou na dificuldade e daqui a pouco consegue um trabalho. Não passa 6 meses, some da igreja. É bem verdade que muitas empresas, muitos trabalhos sugam realmente. Mas e no dia de folga? Que às vezes tem condição de estar na casa do Senhor. E no domingo? Não, trabalhei a semana toda, domingo eu tenho que ir. Será que vai valer a pena esse esforço? E quando cai doente? Essas coisas todas não perdem o valor? Sim ou não? Perdem. Tudo isso perde valor. Tudo. Todo o sacrifício que foi feito, toda a hora extra que quis fazer. Nada disso é errado não, tá? Desde que seja feito para a glória de Deus. Desde que não roube o seu tempo para com o Senhor. Então, são exemplos que eu estou citando de que acontece, de coisas que eu já presenciei, de que eu já vi. Eu mesmo já entrei nessa furada, irmãos. Quando eu cheguei aqui, eu estava trabalhando em 2 lugares. Mas Deus foi tão misericordioso comigo que Ele mesmo me fez sair. Ele mesmo me ajudou a sair. Mas quando eu cheguei aqui na IBC, eu estava trabalhando em 2 lugares ao mesmo tempo. E isso estava me deixando com o coração dividido entre ter as coisas materiais, né, e viver para Deus. E o Senhor me fez entender que eu não precisava de mais dinheiro. O Senhor me fez entender que eu precisava era mais da presença dEle e aprender a administrar aquilo que eu tinha, aquilo que eu possuía. Então, muitas das vezes, quando eu vou aconselhar algum irmão, eu falo isso. Eu prefiro
ter menos e ter comunhão com Deus do que ter mais e chegar lá na frente e minha família se acabar, eu não ter tido a oportunidade de observar o crescimento da minha filha, de dar atenção devida à minha esposa. E foi por mais uma vez, irmão, nesse período curto que eu vim para cá, eu quase me embrenhei por alguns caminhos em que talvez eu teria vencimentos financeiros maiores do que eu já tive, mas que talvez pudessem, que provavelmente roubariam o meu tempo com Deus e com a minha família. E graças a Deus, Deus usou minha esposa em alguns momentos. O próprio Deus se encarregou de me ajudar a sair da corretagem na época que eu estava lá. Então tudo isso Deus fez por amor. Minha esposa falou, não vai não. Eu estava com um propósito. Então, graças a Deus, eu dou graças a Deus por todas essas coisas que aconteceram na minha vida, porque aconteceram. Eu queria melhorar, eu queria mudar. Errado mudar, melhorar? Não. Também não. Desde que não roube o seu tempo com Deus. E você que tem a sua família, desde que não sacrifique o seu tempo para a sua família. Porque tudo isso aqui vai passar. Tudo isso vai passar. E eu não canso de dizer. E a maior prova é quando a pessoa cai enferma no hospital. Nada disso tem valor. O carro, a casa que conseguiu, ou qualquer outra coisa. Nada disso tem valor. A única coisa que a pessoa se lembra é de Deus. Então, por que não focar em Deus agora? De uma forma muito extrema. Sempre em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Porque Deus não vai cobrar nada disso de nós. O carro melhor que a gente compra. É bom ter um carro melhor? Claro. Você quer ter um carro melhor? Claro que eu quero. Eu não sou hipócrita não, irmãos. Eu quero sim. Só que eu não vou, como diz minha esposa, colocar os meus pés pelas mãos. Eu não posso fazer isso. Porque eu não quero comprometer o meu tempo para com o Senhor. Amém? Então, nós vamos finalizar aqui condições para ser um discípulo. A primeira condição, amar ao Senhor, amar mais ao Senhor do que este mundo. A segunda, amar mais ao Senhor do que qualquer pessoa. E a terceira e última de hoje, amar mais ao Senhor do que a si mesmo. E a gente falou que é duríssima essas condições são... Por quê? Principalmente para quem não é discípulo de Cristo. Porque só consegue compreender as coisas de Cristo quem tem o Espírito de Cristo. Essa é a resposta. Por isso que parecem duríssimas para quem está de fora. Por isso que parecem duríssimas para aquele que ainda não nasceu de novo. Porque para quem nasceu de novo é um prazer servir a Jesus. É um grande privilégio servir a Jesus. Então, em nome de Jesus, compreenda que é muito importante nós focarmos a nossa vida em sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, por esse momento. Bendizemos ao teu nome e exaltamos ao Senhor, Deus, por tão grande salvação que nos alcançou. Entregamos nas suas mãos as nossas vidas, ó Pai. Entrego nas suas mãos a vida dos nossos irmãos aqui presentes, ó Deus. E que o Senhor, Pai, venha, mediante o teu Espírito Santo, nos instruir, Pai amado, de uma forma muito mais profunda, Senhor, do que as minhas simples palavras aqui nessa manhã. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que todos nós, sem nenhuma exceção, tenhamos o ardente desejo de sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Em nome de Jesus.